Você quer saber como se tornar um UX designer em 2023? Fica aí. Salve, salve galera, Álvaro aqui começando mais um vídeo para você que é designer. Se você é novo por aqui, o meu nome é Álvaro e neste canal a gente fala sobre UX design e carreira. Então, se você está pensando em se tornar UX designer, se você gosta dessa área, já corre e se inscreve aqui no canal e já vai deixando o seu like, que toda semana tem vídeo novo falando sobre o UX UI design, carreira internacional e muitas coisas relacionadas a esse tema. Já virou tradição aqui no canal, onde o início de todo ano eu faço um guia sobre como você pode se tornar UX designer nesse ano. Se eu não me engano, esse é o terceiro ano que eu tô fazendo. Vou deixar linkado aqui na descrição os vídeos dos outros anos e, mais uma vez, é um guia passo a passo sobre como se tornar UX designer em 2023, de fato um pouco como é o dia a dia, que tipo de ferramenta que você precisa aprender e etc, para conseguir alavancar a sua carreira ou migrar a sua carreira aí para o mundo de UX e UI design. Vamos lá, para começar de fato esse vídeo, para começar de fato e entender como você vai fazer para se tornar UX designer em 2023, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, ou melhor, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é se você de fato quer se tornar UX designer. Talvez você pode estar falando agora, Álvaro, mas que pergunta é essa? Não entendi direito. Se eu estou olhando esse vídeo aqui, se eu estou assistindo esse vídeo, é óbvio que eu quero me tornar UX UI designer, só que aí começa um ponto muito interessante. Você está se tornando, você quer se tornar UX e UI designer pelas razões certas? Eu já recebi várias mensagens de pessoas falando, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram, me perguntando, Álvaro, você acha que se eu fizer esse curso ou essa pós-graduação, eu consigo iniciar minha carreira já ganhando 8, 10, 15 mil reais? E aí é aonde começa o problema. O mundo de UX UI designer, na verdade, não é nem um mundo de UX UI, eu acho que o mundo de tecnologia, de uma maneira geral, é um mundo onde você tem que estar se atualizando o tempo inteiro. Você tem que estar de fato interessado no assunto e querer aprender e aprimorar o seu conhecimento cada vez mais. E por que eu tô falando isso? Esse processo de migração para o UX UI designer não vai ser um processo fácil, sinto te informar isso. Eu sei que existem muitas escolas aí vendendo que durante 2, 3 meses você já vai se tornar um UX UI designer, você já vai estar ganhando muito dinheiro, mas eu já te falo, não é assim que funciona. Por isso é muito importante você ter muito claro o porquê você quer se tornar UX UI designer. Não vamos ser hipócrita, o dinheiro é sim importante, mas uma coisa que eu sempre falo para todas as pessoas que vêm fazer mentoria comigo, ou até para todos os meus amigos, é que se você está mudando para a área de UX UI design ou para qualquer outra área, puro e simplesmente por causa do dinheiro, com certeza, ou melhor, existe uma possibilidade muito grande de você não aguentar o tranco, porque como eu falei, são muitas horas de estudo, não é um processo fácil, não é uma coisa tão simples assim que em 2, 3 meses você vai estar pronto. Você vai ter que fazer possivelmente um curso, depois disso você vai ter que continuar se aprimorando e vai ter que dedicar muitas e muitas horas na frente do computador para fazer o seu portfólio, para escrever os seus estudos de caso. Não é como, por exemplo, uma outra universidade, um outro curso, que você termina o curso, você não precisa fazer mais nada e você já entra na área de uma maneira fácil. Não, a área de UX UI design você precisa sempre se atualizar e é óbvio que nesse início, talvez você não vai se atualizar tanto, mas você vai ter que dedicar horas e horas de estudo e também de trabalho no computador para conseguir fazer o seu primeiro portfólio e etc. Então, antes de pensar em migrar para o UX UI designer, o que eu recomendo é, tenha certeza que você está migrando para o UX UI designer pela razão correta. Ou existe grandes chances desse seu processo de migração falhar, porque vai ser muito doloroso, se a gente pode dizer assim, vai custar muito mais do que de fato é essa transição para o UX UI. Beleza, você já fez aí as suas anotações, você já entendeu as razões e você fala, tá, Álvaro, eu quero mesmo mudar para o UX UI, tô migrando pelas razões corretas, eu acho que vai dar tudo certo. Quais são os passos, o que você recomenda, como que a gente pode iniciar nesse mundo de UX UI design? Primeiro de tudo, como já falei agora há pouco, existem inúmeros cursos de UX e UI design aí no mercado, mas eu não te recomendo investir logo de cara em nenhum desses cursos por alguns motivos. Principalmente porque a grande maioria desses cursos tem um valor alto, vamos colocar em uma média de 3, 4, 5 mil reais, e se a gente começar a investigar mais a fundo, tem cursos aí chegando a 10, 15, 20 mil reais. Honestamente, eu não recomendo ninguém fazer um investimento assim logo de cara, principalmente se você estiver migrando de outra área para a área de UX
UX UI. Então, o que eu te recomendo é absorva a maior quantidade de conteúdo gratuito que você puder e que você encontrar aí na internet. Aqui no YouTube, por exemplo, existem alguns canais que podem e que vão te ajudar a entender o mundo de UX UI design de uma maneira diferente, uma maneira um pouco mais prática, tá? Vou te recomendar aqui praticamente 4 canais que para mim são os melhores canais de UX UI design no Brasil atualmente. Existe sim outros canais, eu posso até fazer um vídeo depois, canais gringos para vocês seguirem aqui, mas como eu entendo que talvez alguns de vocês não falem inglês, vamos falar sobre canais brasileiros. O primeiro deles, e ele nunca está fora dessa lista, é o canal UX Now do meu amigo Daniel. O canal do UX Now é um canal sensacional porque ele traz tópicos, desde tópicos de carreira, mas ele também traz tópicos e conhecimentos básicos no mundo de UX UI design. Então, se você quer entender um pouco mais sobre o processo de research, sobre o processo do dia a dia de trabalho, o canal do UX Now com certeza vai te ajudar nesse processo. O segundo deles é o canal Design Team. Para mim também é um dos melhores canais sobre design aqui no YouTube. Eles têm uma abordagem muito legal, muito prática, e eles têm vários tipos de programas, vamos dizer assim, dentro do próprio canal do YouTube. Então, eles sempre estão trazendo profissionais. Recentemente eles começaram a trazer até profissionais de fora do Brasil para entrevistar e trazer pontos de vista diferentes sobre o mundo de UX e UI design. Então, recomendo muito vocês seguirem, e lembrando que todos esses canais, todos os links que eu mencionar estão aqui embaixo. O terceiro canal é um canal focado em design de uma maneira geral. Ele não é um canal focado em UX UI, é um canal que eu recomendo todos vocês também seguirem, que é o Chief of Design. É um canal maravilhoso porque ele traz uma visão muito técnica, ele traz dicas sobre várias ferramentas. Então, se você quiser montar o seu portfólio, por exemplo, lá você vai encontrar um tutorial de, sei lá, Wix, ou de Webflow, ou de WordPress Elementor, então de várias ferramentas que podem te ajudar a montar o seu portfólio, por exemplo. Mas além disso, ele traz várias e várias dicas de Figma, que já a gente vai entrar nessa parte de ferramentas, mas o que eu digo é que é um canal ótimo, porque ele vai te dar uma visão, uma perspectiva muito boa sobre ferramentas e a parte mais técnica de design de uma maneira geral. E o quarto canal, por último, mas não menos importante, talvez até o mais importante, que é esse canal que você está aqui agora. Então, se você quer migrar para esse mundo de UX UI, ou se você quer entender mais sobre o mercado de UX UI, no meu canal eu trago uma visão um pouco mais focada em carreira e não tanto sobre os fundamentos básicos ou sobre metodologias de UX. Para quem não me conhece, eu moro fora do Brasil já há quase 10 anos e sempre trabalhei com design a minha vida inteira. E, por exemplo, agora eu tô morando na Suíça, mas já morei em alguns outros países como Espanha, Portugal, Irlanda, México, mas atualmente eu tô morando na Suíça e aqui eu atuo como UX designer também. Eu sei que eu falei que eu ia indicar 4 canais no YouTube, mas acabo de lembrar mais um canal aqui. Com certeza vai ajudar vocês muito nesse processo de migração, que é o canal do Leandro Rezende, o UX Unicorn. Ele, além do canal dele lá no YouTube, ele tem vários cursos também, mas o canal dele é um canal bem completo. Ele vai trazer desde visões do mercado de trabalho como UX designer, trazendo temas como portfólio, entrevista, salário e etc. Mas ele também traz a parte mais teórica do mundo de UX também, falando sobre metodologia, sobre processo e etc. É um canal ótimo, recomendo muito vocês também darem uma olhada lá no canal do Leandro Rezende, o nosso querido UX Unicorn. Além de todos esses canais no YouTube que eu já mencionei para vocês, eu sempre costumo recomendar um curso gratuito que para mim é a base, é um curso que hoje ele tá na Udemy, ele já deve constar com mais de 30 mil alunos, e é o curso UX para quem não é UX. O nome já é bem objetivo, acho que com o nome você já consegue ter uma ideia. Ele explica basicamente o que é UX design, o que é UX UI design, quais são as metodologias de trabalho e de fato o que um UX designer faz, tá? Então, antes de investir em qualquer coisa, antes de cair nessas armadilhas de marketing que a gente sabe que é muito difícil escapar muitas vezes, dá uma investigada, veja vídeos aqui no canal, veja os vídeos aqui dos canais que eu recomendei e faça esse curso UX para quem não é UX, que com certeza vai te dar uma base muito boa sobre o mundo de UX e vai te ajudar a entender de fato se você está pronto, se você quer realizar esse processo de migração para o mundo de UX. Vamos lá, você já tomou a sua decisão, como falei lá no começo do vídeo, você já se alimentou de vários conteúdos gratuitos, já fez os cursos gratuitos que eu recomendei, já viu os vídeos aqui no meu canal, já viu os vídeos no canal do Daniel, todos os outros canais de UX que tem aí pela internet, que tem vários, e fala, tá, Álvaro,
é isso, eu quero me tornar UX UI designer agora no ano de 2023. Qual o melhor curso do mercado? Qual o curso que vai fazer eu me colocar no mercado de uma maneira rápida? Felizmente ou infelizmente, não existe o melhor curso do mercado e vocês vão entender o porquê. Eu aqui no canal algumas vezes já recomendei alguns cursos mais diretos, assim, falando, ó, esse é o melhor curso, eu faço esse curso que ele vai te dar uma base muito boa, e eu me arrependi profundamente porque muitas vezes os alunos eles fazem o curso e por qualquer razão eles não gostam do curso e depois eles vêm a brigar comigo falando, olha, não gostei do curso, foi você que recomendou, você que tem que devolver o dinheiro e etc. Então, o que eu passei a fazer nos últimos anos? Eu não recomendo cursos diretamente falando que é o melhor ou o pior curso. Eu já fiz uma série aqui no canal onde eu trouxe review de cursos diferentes, de escolas diferentes, então vocês podem investigar e dar uma olhadinha aqui no canal do YouTube. Mas o que eu venho fazendo nos últimos anos, nos últimos vídeos, é falar para vocês como que vocês fazem para escolher um bom curso, porque a gente sabe que tem vários aí no mercado. Hoje no mercado de cursos online existem várias modalidades diferentes e o primeiro passo é você entender qual a modalidade se adapta melhor ao seu estilo de vida, se adapta melhor ao seu estilo de aprendizagem. Sendo mais claro, trazendo isso de uma maneira mais palpável. Hoje no mercado existem basicamente os cursos online gravados, os cursos online ao vivo e os cursos que são um misto aí de online gravado e ao vivo com algumas sessões soltas. O que eu recomendo para vocês? Você tem que entender primeiro como é o seu dia a dia e quanto tempo você pode investir neste curso. O que eu tô querendo dizer com isso? Vou trazer um exemplo prático que é um exemplo meu do meu dia a dia. Eu, Álvaro, eu sei que se eu comprar um curso online gravado e eu tenho acesso ali à plataforma e eu posso fazer o curso na hora que eu quiser, eu entendo que eu já me conheço e eu sei que esse na hora que eu quiser talvez nunca vai chegar. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu não tenho a disciplina, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender exatamente todos os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes, identificar de fato como a gente é como pessoa e a partir disso a gente tomar uma decisão. Então eu já entendi que eu não tenho a disciplina 100% de fazer um curso online gravado se for um curso muito longo, se for um curso de 3, 4, 5, 10 horas, tudo bem. Agora, quando a gente tá falando em um curso de UX UI, que vai ser um curso que vai levar aí 3, 4 meses para você terminar, eu, Álvaro, por exemplo, não tenho a disciplina de falar, tá, toda terça e quinta-feira eu vou sentar aqui na frente do computador e vou fazer esse curso. Tô trazendo um exemplo pessoal aqui, isso pode não se aplicar a você e tá tudo bem. Então a primeira coisa que eu digo é, entenda você e entenda qual é o melhor curso que se adapta no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, na sua rotina de estudo. Se para você fazer um curso online gravado já funciona, ótimo, faça esse curso online gravado, mas se você fala, putz, Álvaro, acho que não vou conseguir me dedicar e etc. Então existem outras modalidades. Existem cursos que são híbridos, que eu já acho um curso bem legal, onde você vai ter várias aulas gravadas e uma vez por semana você vai ter uma aula ao vivo, então você meio que se obriga a assistir todas as aulas até chegar nessa aula ao vivo. Existem cursos que são 100% ao vivo, então assim, esses aí de fato já te colocam muito mais dentro, né? Você tem que assistir, você tem que se conectar todos os dias, já te gera um senso maior de responsabilidade, mas tudo depende de você. Uma coisa que eu recomendo para todo mundo, independente do curso, seja 100% online gravado, seja 100% online ao vivo, seja híbrido e etc, é que este curso tenha um acompanhamento, tenha uma mentoria, que seja uma mentoria em grupo entre o professor ou algum mentor, alguém que tenha mais experiência na área e os alunos. E por que eu tô falando isso? É muito importante nessa fase inicial, principalmente por ser uma coisa nova para a grande maioria de vocês, que você não tenha nenhum conhecimento sobre o mundo de UX e UI. E se você só sentar na frente do computador, dedicar horas e horas estudando e fazer o seu portfólio e colocar online, a probabilidade de você ser contratado, honestamente, vai ser um pouco baixa, porque você não teve o ponto de vista de um profissional da área, de um profissional do mercado já. Eu não tô falando isso só em relação ao portfólio, só em relação a ser contratado. Eu tô falando isso principalmente por ser uma coisa nova, você vai ter muitas e muitas dúvidas. Então, é muito importante esse curso que você faça, qualquer curso que seja, tenha um acompanhamento de uma mentoria. Antes, isso era um grande diferencial no mercado de cursos, então os cursos que tinham uma mentoria e etc, muitas vezes eram até cursos que vendiam mais, mas nos últimos anos eu acho que todas as escolas e todas as pessoas que vendem curso, elas entenderam que isso passou a não ser um diferencial e isso tem que ser quase que obrigado. Então, o que eu recomendo a todos vocês é, independente do curso que você vai fazer, você precisa fazer um curso primeiro que se adapte ao seu dia a dia, à sua maneira de aprender, como eu já comentei aqui, mas além disso, você também precisa fazer um curso que tenha uma mentoria e um acompanhamento para você conseguir entender se você está utilizando as metodologias corretas, se você está utilizando os processos corretos e se o que você de fato está fazendo tem sentido. Primeiro de tudo, escolha seu curso e se não tiver mentoria,
cai fora. É muito importante vocês se dedicarem nesse processo e ter alguém para consultar, porque senão o que pode acontecer é você gastar um dinheiro com um curso e depois você ter que gastar dinheiro fazendo uma mentoria, o que para mim não é viável. É muito melhor você pagar uma mentoria depois para um ponto mais específico, seja para o seu portfólio, seja para olhar o seu currículo, o seu LinkedIn, o que for, mas não uma mentoria para dar feedback em um projeto de um curso que você está fazendo. E muitas vezes esse mentor, eu falo por mim, eu dou mentorias também, e muitas vezes as pessoas elas vêm para mim com projetos que elas estão fazendo no curso delas, e para mim falta muito contexto, falta muito background sobre qual a metodologia eles estão utilizando, por que eles estão utilizando, o que ensinaram no curso e etc. E eu falo que até eu faço esse tipo de mentoria, assim, é uma coisa que eu tô mudando bastante, não tô preferindo pegar tanto nos últimos meses, porque eu vejo que eu não tenho muito como ajudar vocês nesse sentido. E é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, que se eu tô fazendo algo aqui é de fato para ajudar vocês, e não simplesmente porque eu quero um dinheiro, porque eu quero fazer uma mentoria. Uma das perguntas que fazem muito aqui no canal, principalmente para todo mundo que tá migrando aí, né, depois que fazer o curso, ou quando tá fazendo o primeiro curso de UX UI Design, é se UX Designer ou UX UI Designer ou Product Designer precisa saber programação, precisa saber desenvolvimento, precisa saber parte de código. Indo direto ao ponto, não, você não precisa saber disso, principalmente nessa fase inicial da sua carreira. Se mais para frente, quando eu digo mais para frente, é quando você já estiver em um nível de pleno, por exemplo, você quiser entender um pouco mais sobre programação, pode sim ser algo interessante, mas nessa fase inicial, por favor, não invista tempo e não invista dinheiro em nenhum curso de programação, porque você já está absorvendo um monte de informação nova do mundo de UX UI Design, e você colocar mais uma coisa em cima disso, você aprender mais uma coisa relacionada à programação, não faz o mínimo sentido. Então não, o UX Designer não precisa programar. Mais uma vez eu digo, se lá no futuro, quando você se tornar pleno, você falar, Álvaro, quero ser um especialista em UI Design, quero ser um especialista em Design System, aí sim pode fazer algum sentido. Mas no momento, não se preocupe com isso. Entramos numa parte muito interessante, eu sempre trago essa parte para você que quer entender, para você que quer se tornar UX UI Designer, é falar um pouquinho sobre as ferramentas, tá? A gente sabe que trabalhar com UX UI Design não é você de fato aprender um software perfeitamente. Então você não precisa ser o mágico do Figma, você não precisa ser o mágico do Sketch, Adobe XD ou qualquer outra ferramenta, tá? Mas é óbvio, a ferramenta é parte do nosso dia a dia, a ferramenta é de fato algo que a gente precisa aprender sim ou sim. Então, falando sobre ferramentas, tá? O mercado de UX UI, mercado de Product Design, eu acho que se você já investigou por aí, com certeza você já ouviu falar do Figma. Sim, o Figma hoje é a ferramenta mais utilizada no mundo de UX UI Design, no mundo da criação de interfaces, mas a gente não pode esquecer que existem outras ferramentas também. Então, se às vezes você já sabe mexer um pouco no Adobe XD, ou às vezes você já utilizou o Sketch, não tem problema nenhum. O mundo de UX UI, como eu já falei, eu volto a repetir, não é sobre ferramentas, tá? Mas é óbvio que hoje a ferramenta mais utilizada no mercado, e se eu puder recomendar para você que está começando agora e não tem conhecimento nenhum em nenhuma ferramenta, é óbvio que eu vou falar para vocês estudarem o Figma. Lá você consegue fazer toda a parte de protótipo, toda a parte de criação da interface, wireframes tanto em baixa quanto em alta fidelidade, e cada vez mais eles estão se atualizando, cada vez mais tem mais funcionalidades novas. Recentemente o Figma foi até comprado pela Adobe, então com certeza muito em breve vai rolar alguma interação com o próprio Adobe XD, com as outras ferramentas da própria Adobe. Então, para você que está começando agora no mundo, eu diria que se você precisa focar em alguma ferramenta, se você precisa aprender alguma ferramenta do zero, com certeza essa ferramenta seria o Figma. Além disso, falando sobre mais a parte de conceito, a parte de brainstorm, a parte de workshop, eu recomendo todos vocês também estudarem ou aprenderem a mexer, mas assim, é uma coisa muito simples de ser utilizada, o software que se chama Miro. Tá? Dentro do próprio Figma hoje existe o FigJam, que vamos dizer assim, é um pouco o competidor do Miro, se a gente pode dizer assim, mas eu sempre recomendo a todos vocês também darem uma olhada no Miro, principalmente porque o Figma, o FigJam, muitas vezes ele é utilizado por designers, ao menos no meu ponto de vista e na minha experiência, tá? Quando a gente fala sobre ferramentas para você facilitar um workshop com um time de pessoas do negócio e etc, a grande maioria deles já está familiarizado ou já utilizou o Miro. Então, por isso que eu recomendo, estudo Figma e em paralelo também sempre
dar uma olhadinha no Miro para vocês conseguirem aí entender e conseguir facilitar um workshop, por exemplo. Quando a gente fala sobre a parte de documentação de todos esses processos, quando a gente fala sobre como que você vai fazer para documentar, sei lá, um design system que você está criando, todo o processo de entrevista que você fez às vezes com os usuários, eu recomendo também vocês darem uma olhada no nosso queridíssimo Notion. A propósito, tem vídeos aqui no canal onde eu mostro, por exemplo, o Notion que eu uso no meu dia a dia, tem template de portfólio no Notion, vou deixar tudo linkado aqui embaixo, mas se você nunca ouviu falar e de uma maneira bem simples de explicar, o Notion é como se fosse um bloco de notas, só que com muitas funções dentro deles. Então, você consegue desde escrever texto corrido, colocar texto com bullet point, fazer o upload de imagens, fazer algum sistema, sei lá, desses de to-do list, ou às vezes se você quiser fazer um board no estilo do Gira, onde você vai movendo ali as tarefas que você tem que fazer, assim, a infinidade de coisas que você pode fazer no Notion é enorme, então eu recomendo vocês também todos darem uma estudada no Notion, mas para essa parte de documentação, até do seu próprio aprendizado. Às vezes você fala, Álvaro, mas eu não estou trabalhando ainda, não tenho muita coisa para documentar. Tem sim, tudo que você aprende, tudo que você estiver vendo por aí, recomendo vocês usarem o Notion para documentarem todo este processo, tá? Muitos de vocês me pedem recomendações de livros aqui também, principalmente nessa fase inicial. No ano passado eu recomendei alguns livros e revendo o vídeo esse ano, eu acho que foram livros muito técnicos, vamos dizer assim, livros que talvez eu tenha indicado para pessoas que às vezes estão iniciando, pode não ser a melhor opção. Então esse ano eu resolvi fazer diferente e eu vou recomendar os 2 livros mais básicos, e no decorrer aí do ano eu vou fazer mais vídeos trazendo o livro e falando sobre livros de UX UI Design para ajudar vocês, mas aí mais separados, mais em temas mais específicos, tá? Então, como eu falei, os 2 livros que eu recomendo para você que está iniciando, com certeza é o Design do Dia a Dia e o livro Não Me Faça Pensar. E inicialmente você pode ler o livro e vai falar, puta, mas esse livro aqui não tem nada a ver com design de interface, não tem nada a ver com UI, etc. Mas a grande ideia é que são livros que eles são livros totalmente atemporais, tá? Independente de quando você leia esses livros, com certeza ambos livros vão te ajudar nesse seu processo de migração, porque vai te mostrar como o design, como o próprio nome já diz, o design do dia a dia, ou Não Me Faça Pensar, ele vai mostrar basicamente o que você precisa entender sobre user experience, sobre a interação entre máquina e ser humano, né? Quando eu digo máquina, pode ser qualquer interface, qualquer coisa que você tenha que interactuar de alguma maneira. Basicamente, eu vou recomendar esses 2 livros para vocês terem noção, são livros que eu li no tempo que eu estava fazendo faculdade, são mais de 10 anos atrás, mas além disso, é um livro para você ter ali, você lê de tempos em tempos, para você entender um pouquinho mais sobre o UX UI, sobre essa parte de interação entre ser humano e qualquer tipo de interface. Entrando em um tópico um pouquinho mais polêmico agora, tá? Eu vou trazer para vocês mais uma vez o meu ponto de vista pessoal, que é uma pergunta que sempre fazem, né? Eu acho que essa pergunta está ali junto com designer precisa programar, é se para ser UX UI designer você precisa ter uma formação, você precisa fazer uma faculdade de design, vamos dizer assim. Existem 2 pontos que a gente tem que levar em consideração e eu vou trazer esses 2 pontos aqui. Indo direto ao ponto, não, você não precisa fazer uma faculdade de design, você não precisa nem fazer uma faculdade para se tornar UX designer, para se tornar UX UI designer. Quando a gente fala sobre o segundo ponto, e aí trazendo mais uma vez o meu ponto de vista pessoal, é, Álvaro, você recomenda fazer uma faculdade de design, uma faculdade de marketing, uma faculdade de business ou o que for, você recomenda? Honestamente, sim, eu recomendo. Se você às vezes já tiver uma formação, se você tiver uma formação em design gráfico, em publicidade ou qualquer outra área que seja mais ou menos relacionada, eu não vejo necessidade. Mas o que eu recomendo é, se você estiver vindo de uma área completamente diferente e você tiver disponibilidade, veja bem, você tiver disponibilidade de tempo e dinheiro, eu acho que conhecimento nunca é demais. Além do que hoje o acesso à faculdade ele está muito mais fácil, você consegue fazer uma faculdade online, existem faculdades que elas são bem baratas e elas vão te ajudar a entender um pouquinho mais sobre design de uma maneira geral, sobre negócios de uma maneira geral, sobre publicidade de uma maneira geral e, na minha opinião, tudo isso automaticamente vai aparecer no seu trabalho, vai aparecer no seu trabalho no dia a dia. Eu sou apaixonado por educação, já fiz faculdade, fiz graduação, fiz pós-graduação, fiz master, tô voltando a estudar agora nesse ano e assim, eu acho que conhecimento nunca é demais. Se você tiver a possibilidade, faça. Se você fala, putz, Álvaro, não dá, já tenho muitos compromissos, já dediquei muito tempo da minha carreira estudando em outros temas, outras áreas e eu quero fazer um curso mais rápido e direto para migrar para a área de UX UI, putz, maravilha, não tem problema nenhum, você não precisa, tá? Você pode fazer um curso de 3, 4 meses,
meses. Você pode fazer uma pós-graduação em UX UI que com certeza vai te dar o background para isso. Precisa de faculdade? Não. Álvaro, você recomenda? Se tiver dentro das suas possibilidades de tempo e dinheiro, sim. Eu recomendo todo mundo fazer uma graduação, principalmente visando que se daqui a alguns anos, por exemplo, você quiser iniciar uma carreira fora do Brasil e você não tiver, por exemplo, um passaporte europeu, você tendo uma faculdade aumenta as chances de você conseguir um visto, até porque vai ser muito mais fácil. Isso eu falo da Europa, por exemplo. Você tendo uma faculdade, dependendo do país que você estiver aplicando para o visto, você tendo uma graduação, a probabilidade desse visto ser aceito mais rápido é muito mais fácil. Já partindo agora para a parte final desse vídeo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de UX. Primeiro de tudo, vamos falar sobre uma questão que muitos também perguntam e eu gosto de deixar isso sempre muito claro. Falando sobre salário de UX UI Design, tá? Vocês com certeza já viram em publicidades aí de vários cursos, várias escolas falando que faça o nosso curso, termine o nosso curso, você vai ganhar 8 mil reais, você vai ganhar 9 mil reais, você vai ganhar 10 mil reais ou até mais que isso, tá? Honestamente, não, isso não vai acontecer, indo bem direto ao ponto, principalmente se você tiver acabado de migrar para essa área, principalmente se você tiver acabado de entrar no mundo de UX UI. Imagina que você está vindo de um outro mundo, imagina que você está vindo de uma outra formação e você está entrando para a área de UX UI Design agora e você fez um curso de, sei lá, 6 meses, 1 ano. Para pensar friamente assim, vamos ser bem honestos com nós mesmos. Você acha que existe algum curso que depois de 6 meses que você faz ele, você vai ganhar 10 mil reais? Não é um pouco estranho isso? Sim, é estranho. Então é o que eu digo. Não, você não vai começar já ganhando rios de dinheiro, você já não vai começar ganhando 5. Pode até ser que você comece ganhando muito dinheiro, eu espero que isso aconteça de verdade, mas também depende de vários outros fatores, depende de às vezes se você já vem de uma área de design, se você vem de uma área de programação e etc. Não é grande maioria dos casos, mas pode ser sim que aconteça. Tá? No ano de 2021 eu fiz uma pesquisa aí no Brasil para entender um pouquinho sobre o panorama do mercado e quanto ganhava um designer júnior, né? Alguém que terminou um curso agora, e eu vou falar um número aqui muito por alto, que é algo aí entre R$ 2.500 e R$ 3.500 reais, tá? Na minha humilde opinião, sendo que depois de um curso que você fez curto aí de 1 ano, vamos colocar um processo de migração, normalmente leva 1 ano, você já começar com esse salário, eu acho um ótimo salário, mas aí claro, depende da perspectiva de cada um, depende da vida de cada um. Mas indo direto ao ponto, não, você não vai começar ganhando rios de dinheiro e essa pode ser mais ou menos a média salarial para quem está começando. Mas o que eu sempre recomendo existe um site que se chama Glassdoor, também vai estar linkado aqui na descrição e o logo está aparecendo aqui. Nesse site você consegue buscar por empresa. Então você entra lá nesse site, você coloca o nome da empresa às vezes que você está se candidatando à vaga e você consegue ver qual é o salário médio que ela está pagando. Ou você consegue buscar o salário médio de UX UI Designer na sua cidade, no seu estado e assim por diante. Então, se você quer ter uma visão mais clara, uma visão mais direta, uma visão sem nenhuma maquiagem que essas escolas fazem às vezes, é justamente essa. Veja no Glassdoor, tente encontrar informações sobre a empresa. Na grande maioria dos casos você consegue ter uma média salarial lá para sua cidade ou até para a empresa direto que você está aplicando. Indo para as considerações finais do vídeo, se vale a pena se tornar UX designer em 2023, honestamente eu diria que sim, mas tendo em consideração tudo isso que eu já falei aqui, que não vai ser um processo de imigração fácil, que a demanda do mercado continua assim muito alta, mas ela deu uma diminuída no último ano, vamos dizer assim. Acho que talvez vocês tenham acompanhado no mundo da tecnologia a quantidade de layoffs, né, a quantidade de demissões em massa que aconteceu em grandes empresas de tecnologia. Muito em breve vai ter um vídeo aqui no canal onde eu vou falar o meu ponto de vista sobre esse colapso do mercado, onde muitas pessoas foram mandadas embora. Mas sim, continua sendo um mercado muito aquecido. Mais uma vez eu digo, talvez não tão aquecido quanto nos últimos 3 anos, onde a gente viu um boom da digitalização de várias empresas por razões óbvias, mas é um mercado que continua muito aquecido se você estiver migrando para o mercado de UX, se você estiver estudando UX UI Designer pela razão certa. Eu sei que muitos de vocês se assustam, né? Falando, nossa, Álvaro, eu tô fazendo o curso, tem mais 30 pessoas na minha turma e não tem muita vaga para júnior, o que vai acontecer com essas 30 pessoas? Tem mais os profissionais que foram mandados embora, e agora, e agora? O que eu digo é, tenha calma. Se você estiver migrando para UX pelas razões certas, você com certeza vai conseguir encontrar essa sua vaga tão desejada. Vocês precisam levar em consideração, mais uma vez, que não
não é um processo fácil, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, mas se você tiver com realmente vontade, se você gostar da área, se você de fato quiser se dedicar a estudar, você sim consegue uma vaga e eu recomendo todos vocês a se tornarem UX UI designer se você tiver vontade, ou além disso, a estudarem qualquer coisa se vocês tiverem vontade. Ter começado a trabalhar como UX designer praticamente mudou a minha vida. Tive a oportunidade de viajar para lugares onde eu nunca nem imaginei, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas e projetos maravilhosos. E é o que eu digo, o UX mudou a minha vida e com certeza pode mudar a vida de vocês e pode ajudar vocês. Acho que é isso. Esse foi um guia básico para vocês se tornarem um UX UI designer aí no ano de 2023. Espero que vocês tenham gostado. Desejo para vocês muito amor, muita paz e muitos estudos nesse ano que está começando agora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre podem contar comigo. Eu sempre trago uma visão muito clara e um ponto de vista meu aqui, sem tentar vender ou empurrar qualquer curso para vocês. É isso. Desejo para vocês uma boa semana, um bom 2023. E se você estiver vendo esse vídeo até agora, do fundo do meu coração, espero que você consiga iniciar o seu processo de migração e que você consiga se tornar UX designer em 2023. Desejo para vocês uma boa semana, um forte abraço e até a próxima. Fui!